Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Então, nessa passagem, Jesus, falando à população, ele tenta colocar comparações entre o povo da época. Então, ele fala, olha os gentios, os pagãos, que tanto correm atrás do dinheiro, que tanto se preocupam com futilidades, se beberá uma bebida extravagante ou se terá uma comida diferente na mesa, E ele fala, não se inquietem por isso, Isso é desnecessário diante das nossas prioridades que nós temos no nosso dia a dia. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então ele está nos orientando o que é prioritário na nossa encarnação. Buscai primeiro. Antes de tudo, a gente precisa buscar os tesouros eternos, as virtudes, as conquistas no campo do bem. E ele fala assim, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. E aí que faz a conexão com o título do capítulo, que é buscar e achareis. Então, quando a gente busca, do fundo do nosso coração, com muita fé, e principalmente com ação, nós achamos. Então, se vocês observarem, na nossa literatura cotidiana aqui, os livros de autoajuda que a gente tem, que são os best-sellers, autores renomados que dão dicas, coaches, técnicos, palestrantes de toda a ordem, livros com milhões de exemplares, a gente vai olhar que todos eles, na essência, todos eles bebem dessa fonte que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. Você vê, não tem nada de novo naquilo lá. Tem palavras diferentes, sofisticadas, técnicas, mais mastigadas, mas na essência é isso, que é o que Jesus nos orienta. Buscar primeiro os nossos valores espirituais, nossos valores morais, e deixar por segundo, terceiro, quarto, as picuinhas do dia a dia. Porque a partir do momento que a gente priorizar o que é do reino de Deus e a justiça, o restante Deus proverá. O restante Deus proverá. Assim como provém, ele exemplificando para os pássaros, para as ervas, para a natureza como um todo. Que a gente possa observar que na natureza tudo funciona com muita inteligência, com muita sabedoria. E às vezes a gente anda na direção oposta, duvidando da providência divina, buscando aquilo que não nos completa, daquilo que não nos sacia espiritualmente. Haja vista a gente abrir os noticiários, olhar o nosso dia a dia repleto de pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas com fama, na miséria emocional, na miséria espiritual. Então, exemplos não nos faltam de que esse não é o caminho e de que Jesus tem razão. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Olha o remédio que Jesus nos dá para os tormentos da ansiedade, para os tormentos da depressão. O quanto que acreditar em Deus, o quanto que a gente buscar a simplicidade, rever os nossos valores, isso nos traz paz para o coração. Isso nos traz tranquilidade, nos traz harmonia. Quanto mais a gente busca os valores terrenos, mais ansiedade. Quanto mais a gente busca os valores
de Deus, mais tranquilidade. É a nossa essência. É assim que a gente foi programado. E quando a gente tenta caminhar no caminho oposto, aí dá doença, aí dá loucura, aí entra nos vícios, e aí a desarmonia impera. Então, não é por falta de aviso. Não é, né? Nós é que somos teimosos. E aqui estamos para praticar e para que a gente possa exercitar isso que Jesus nos orientou há muito tempo atrás, e que nós, encarnações após encarnações, teimamos no caminho oposto. Mas vale uma ressalva a tudo isso que está sendo colocado aqui. Porque pode alguém interpretar toda essa mensagem e achar que a vida não merece de um trabalho, não merece o esforço. Para que eu vou fazer as coisas se Deus me dá tudo? Certamente essa não é a conclusão que a gente deve chegar. E que muitas vezes a gente vê algumas pessoas tomando esse pensamento. Então, Kardec pondera aqui. E aqui nós já deixamos de ler o Evangelho e passamos à consideração do Kardec. Ele fala, certamente não é essa a interpretação que devemos ter. Pelo contrário, existe uma lei, que essa lei está muito bem descrita lá no Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho, que está diretamente ligada à lei do progresso, na qual tudo que conquistamos e tudo que teremos como êxito e como resultado virá dos nossos esforços pessoais. Então, não devemos ficar esperando. Não devemos ficar esperando. Devemos correr atrás. Né? Correr atrás, mas no sentido que Jesus está nos passando. Outra observação que Kardec faz é que as atividades do nosso dia a dia, elas são sim importantes. Então ninguém está pregando que todo mundo agora largue seus bens materiais, seu trabalho, e vive todo mundo aí da coleta, né, da pesca, porque nós voltaríamos a um estado de selvageria, um estado de primitividade da humanidade. Certamente não é isso. Então, no Livro dos Espíritos e tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos instruem que os avanços da tecnologia, que os avanços da intelectualidade humana nos leva na garupa o progresso moral e espiritual. E é isso que a gente está presenciando de uma maneira muito acelerada nos dias de hoje. Observem como, pegar o exemplo da internet, ela está potencializando informações que até então ficavam em grupos cercados. Ela está levando hoje um comportamento aqui ser julgado e interpretado do outro lado do mundo. Isso é um processo de aceleração que nós estamos vivendo, ou seja, propiciado pela tecnologia. Então a tecnologia é sim muito bem-vinda. E devemos lembrar que nada acontece por acaso. A tecnologia, ela não viria do acaso e não viria de pessoas deitadas na rede. Concorda? Então ela vem de muito esforço, de muito trabalho, de milhões de pessoas. Então esse equilíbrio, observem que o que está sendo proposto aqui é um equilíbrio. Que a gente possa priorizar os tesouros, né, de Deus, os valores morais, os valores espirituais, e que nós possamos, através do nosso trabalho, do nosso esforço diário, propiciar, através da tecnologia, através do nosso estudo, do nosso trabalho, conforto, e que esse conforto nos possa progredir intelectualmente e moralmente. Porque a partir do momento que a gente está num estado de conforto, a gente abre o leque para outras preocupações que não aquelas de sobrevivência.
Então, por exemplo, a gente só está podendo agora estudar aqui tranquilamente porque a gente está com um teto, a gente tem luz, não tem nenhum animal querendo nos atacar. Então a gente tem um conforto mínimo para que a gente possa evoluir intelectualmente e moralmente. Então observe como, né, tudo se conecta no que está sendo falado aqui por Jesus. Então é essa interpretação que deve ser dada a essa colocação de Jesus. Deixa eu só ler o que Kardec comentou. Então ele fala: não pode ter sido esse pensamento de Jesus, ou seja, não vamos trabalhar, não vamos fazer mais nada, né? Pois estaria em contradição com o que disse nas outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligências para fabricá-lo. Então Deus nos dá a condição para que a gente vá, através do nosso esforço, conquistar os nossos méritos. Observe, nos é dado aquilo que necessitamos, não aquilo que pedimos ao acaso. Porque se a gente for, imagine, né, vamos colocar agora aqui numa linha de pensamento, né? Imagina se Deus fosse realizar o desejo de todo mundo, nesse momento. O que seria, não sei se vocês recordam, um filme um pouquinho antigo já, é aquele filme o Todo-Poderoso, na qual tem um artista que ele se coloca, né, ele reclama de Deus e aí por um acaso, né, por uma circunstância lá, ele vira Deus e ele pode realizar o desejo de todo mundo. E aí ele pega um computador para atender o desejo de todo mundo, que todo mundo começa a fazer oração, pedir coisa, ele fica atormentado com aquilo e ele aceita o desejo de todo mundo. E aí vira o caos no mundo, né? Todo mundo ganha na loteria, né? Todo mundo conquista a promoção, todo mundo de carro novo, né? Vira o caos. E de novo volta o que Jesus está falando aqui, né? E remonta também muitas vezes ao trechinho que vale a pena ser falado aqui, que é o início desse capítulo. Então quem veio há 2 semanas atrás teve o estudo dessa primeira passagem, mas é importante a gente falar. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e ao que bate a porta abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão, vosso Pai, que estás nos céus, concederá os verdadeiros bens aos que pedir a Ele. Então, observe. E de novo, volta, isso aí está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus falando. Então, ele fala, nós, na nossa inferioridade, quando uma criança nos pede algo que a gente sabe que não lhe fará bem, a gente dá a ela ou não? A gente não dá, né? A gente fornece aquilo que é necessário para ela. Senão a criança vai viver comendo doce, né? E ela vai adoecer por causa disso. Se nós, na nossa pequenez, já pensamos assim, imagina Deus, na sua infinita bondade, o que Ele faz conosco. Então ele coloca aqui, que pai que dá uma serpente ao filho. Deus não nos dá aquilo que vai nos prejudicar. Ele dá apenas aquilo que necessitamos. Então, às vezes, aquela fortuna, aquela facilidade que nós precisamos é justamente aquilo que nos fará cair. E Deus, com sua bondade, não nos dá, e nos dá meio de que a gente possa conquistar virtudes através do nosso esforço. Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido? Basta a gente fazer uma enquete, e isso acho que todo mundo já
né, vai concordar que se a gente fizer uma enquete, se alguém ganhar na loteria, o que a pessoa fala de prontidão? Ganhou 50 milhões na loteria, o que a pessoa fala que vai fazer? Vai parar de trabalhar. Isso é unanimidade. Só que através do trabalho que ela conquistará seus méritos. Então Deus, pensando dessa forma, ela dá o tesouro ou não dá o tesouro material para essa pessoa? Já observaram? Não vale a pena. Porque justamente é a queda que a pessoa vai ter. Então, observe que a gente não pede direito. Que a gente não sabe pedir. E aí eu volto àquela condição inicial de que Jesus nos ensinou a orar, que é a oração do Pai Nosso. Né? Então essa oração, se vocês perceberem, ela tem um momento de glorificação, ela tem um momento de agradecimento e tem também um momento do pedido. É uma oração completa que Jesus nos ofereceu. Né? E observe que ele, no pedido que a gente faz, é que ele nos dê força, que ele nos dê resignação, que a gente possa resistir às tentações através do nosso esforço. Então essa é a lição que a gente tem que absorver desse ensinamento e sair dessa conversa que estamos tendo aqui. Né? De que sim, Deus proverá tudo aquilo que nós precisamos. Então o essencial, o necessário está garantido. Ninguém precisa se preocupar. O essencial e o necessário está garantido. Agora precisamos, através do nosso esforço, atingir aquilo que nós buscamos. E ele dá a orientação do que nós devemos buscar. Buscar primeiro as coisas do reino de Deus. Estão entendendo como está tudo interligado? Está tudo interligado. É uma lógica impressionante nesse raciocínio, né, que está por trás de tudo que Jesus fala. Então Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Isso faz tanto sentido se a gente olhar o que a gente, né, presencia no nosso cotidiano. Será que as brigas, será que as inquietações, as ansiedades, as depressões são pelo necessário? Será? Ou elas são pelo supérfluo? Então esse é um ponto de... E toda essa busca é por aquilo que levaremos para o reino espiritual ou é aquilo que deixaremos no caixão? É outra reflexão. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Ou seja, está oferecido aqui. Você não quer? Então existem as consequências. E essas consequências vêm em forma de desarmonia, em forma de desequilíbrio, de desespero, de dor, de sofrimento. Quanto mais é a ansiedade pelos bens terrenos, maior é as consequências terrenas. As dores do corpo, as dores do plano físico que a gente vive. Observem, quando eu quero muito algo material, eu invejo o meu vizinho, eu engano para conseguir o dinheiro, eu roubo. Eu esqueço da minha família, priorizo aqueles com quem eu muitas vezes não tenho harmonia. Então, observe como a gente anda para o lado errado. A gente anda para o lado errado. Então, como ele fala ali, a providência nos deixa entregue a si mesmo, que é a lei da ação e reação. Observe, Deus não nos abandona em nenhum momento. Então, em nenhum momento nós estaremos abandonados
entregues à própria sorte e sem o necessário. Porém, quanto mais a gente caminhar na direção oposta, mais dificuldade teremos. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Intermédio da consciência. Então, essa é outra orientação que está nos colocando aqui. A nossa consciência, ou seja, aquele momento de meditação, aquele momento de reflexão, é o mais próximo que a gente tem de estar com Deus. Então devemos dar atenção à nossa consciência e obtendo isso através de oração, de momentos de humildade, de resignação, de olhar para dentro com compaixão, mas também com criticidade, a mesma criticidade que a gente julga os outros. A gente tem que olhar para dentro também e fazer essa reflexão. E quando a gente estiver nesse momento, a gente entra em contato com a nossa consciência. E é lá que está registrado aquilo que devemos fazer nessa encarnação. Então, nesses casos, Deus fala o sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. Ou seja, nada mais está acontecendo aqui do que a lei de ação e reação. Que a gente possa, através dos nossos erros, aprender a lição para o futuro. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais e saber sacrificar os primeiros aos segundos. Então, isso que ele está nos colocando é um exercício na nossa priorização, na nossa sabedoria, fazermos as escolhas certas, E quando tivermos que tomar as decisões, que a gente sacrifique os primeiros em relação aos segundos. É difícil? Com certeza. Com certeza. Estaremos caminhando na direção oposta de todo mundo? É quase certeza que sim também. Mas estaremos fazendo o certo. E o primeiro beneficiado com tudo isso será nós mesmos. Através do equilíbrio, da paz de espírito, da consciência tranquila, da serenidade e de um lampejo de felicidade que aparece nessas ocasiões. Pessoal, era isso. Então esse era o ensinamento de hoje que Jesus nos passou. Espero ter transmitido para vocês da melhor maneira possível. Alguma dúvida? Alguma contribuição? Tudo bem? Então tá bom. Então agora a gente vai colocar uma musiquinha aqui. Essa música serve para harmonização. E aí a gente vai chamando possivelmente aqui em 2 ou 3 grupos aqui para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.